Hoje eu vim para falar mais porque eu estou numa situação bem estranha e achei um caso legal para falar. Falei com o Douglas e digo, rapaz, tem um caso que pode ser interessante. E é uma situação bem diferente. Eu estou dentro de uma empresa de consultoria. Tá? Vou contar um pouquinho da história, só para entender quem eu sou e como chegou nessa história de um PM dentro de uma empresa de serviços. Eu queria ser professor. Odiava essa história, até saber que ser estudante profissional era ótimo. E aí eu digo, vou ser professor. E aí o Yandé, que é o sócio da empresa que eu trabalho em um case, me chamou, bora ser meu sócio. Eu digo, não, vou estudar, quero ser professor. Aí fiz mestrado, fiz doutorado, aquela coisa toda. Terminei, passei na Federal, no concurso. Era professor da UFPB, odiei, fui nomear um funcionário público. Nunca mais quero ser. E aí, há 2 anos atrás, o mosquito lá do startup foi picado, né? E aí, um amigo aqui de São Paulo chamou e fez, bora para o startup, bora. E era faz tudo, né? Eram 3 caras, todo mundo fazia tudo. E eu ficava mais na parte de tecnologia, até que eu comecei a meter muito produto. Metia muito produto, muito, até a gente brigar, só o cacete. E ele disse, eu fico com produto, tu fica com tecnologia. Aí eu, tá bom. Aí quando passou 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio, eu disse, não bicho, eu quero realmente ficar em produto. E aí dei a pivotada, né, para PM, e aí eu cacei minha vaga, tá com processo seletivo, tu não tem perfil, tu nunca foi PM. Eu disse, não, tô aí, vou conversar contigo. Aí fui lá, trabalhei na P6, trabalhei 6 meses, não sei se conhece aqui, antivírus, celular. E aí lá eu peguei, tava trabalhando na P6 Labs, e aí tava responsável por novos produtos da P6. E aí quando chegou lá, iam matar a P6 Labs, aí eu trabalhei com antivírus. Eu vou trabalhar com antivírus não. Aí eu peguei e fui para São Francisco, eu digo, vou passar um tempo lá, quero ver que o negócio é esse Vale do Silício. Aí fui pra lá, fiquei 1 mês lá. Aí quando tô 1 mês lá, comecei com o André de novo. Aí a André fez, vem pra cá, pô, a gente tem que fazer produto, pô. Tá bom, vai, bora. E aí, foi assim que eu acabei caindo numa empresa de serviço. Tá? Então, a gente tem que fazer produto, porque a gente precisa fazer produto, a gente precisa escalar, então tá bom. E aí, agora estou há 4 meses, vou fazer 5 meses que estou lá. E aí, começou a ter vários desafios, para não dizer problema, que vão acontecendo. Eu digo, rapaz, eu vou compartilhar. Porque eu não sei quem aqui está, quero ser um PM, está numa empresa de consultoria, e tem um desafio bem legal nisso, tá? Qual é o primeiro grande desafio que a gente viu, assim, a gente sou eu? Principalmente a cabeça dos sócios, tá? É algo que os caras que vêm de grande empresa, que tem uma cabeça de grande empresa, um negócio tradicional, não abrir código, não deixar produto mal acabado, tá? A coisa que a Jana falou, eu travo tempo, eu não travo escopo. Eu acho que é mais fácil levar tempo do que escopo. Então, eu sempre travo tempo, a gente tem até aqui para entregar qualquer coisa funcionando. Tá? E o resto dos funcionários também tem o mesmo problema, tá? É uma empresa de consultoria que quanto mais hora vem, melhor. Então, quanto mais enrola, melhor. Então, a minha briga é constante disso. Eles, quando brigam para ter mais clientes, com mais horas e trabalhar menos naquelas horas, eu quero exatamente mais horas trabalhando no produto. Então é divertido essa lógica e essa grande diferença de cultura. Tá? E o primeiro grande desafio, eu acho que a gente já falou aqui hoje de manhã, qual a diferença de projetos e produtos? Eu tenho uma visão completamente diferente também, eu acho que é 2 coisas completamente distintas. Tá? São 2 tipos de pessoas, são 2 tipos de milestones. O pessoal tem praticamente a minha cabeça e eu ainda divido recursos. Vou falar mais na frente. Então, para mim a diferença é só o foco. Um está entregando serviço, o outro está entregando produto. Tá? E da empresa que trabalha na lógica dos 2. Tá? Da Palantir, não sei quem conhece aqui, Palantir Technologies, eles trabalham, eles que entregam produto, mas na verdade é uma empresa de consultoria. Tá? Mas vale alguns bilhões de dólares. Estão sabendo fazer alguma coisa ali. Tá? Segundo grande problema, a empresa é pequena, tem 16 funcionários. Tá? E desses 16 funcionários, é bem tradicional, então tem CEO, tem diretor, tem gerente de produto, tem coordenador, e eu digo, quase não tem ninguém trabalhando.
eu briguei muito para botar o nome de gerente de produto, que eu digo, pô, é mais um gerente. Ah, não, põe aí, sei lá, qualquer coisa, é na lista de produto. E porque o resto todo mundo é na lista de negócio lá. E aí, beleza, ficou o gerente de produto, sem ninguém embaixo, e um gerente de projetos com todo mundo embaixo. E aí, essa é a grande diferença que está incomodando muito. E aí o pessoal começou, a gente fez o primeiro produto, é um produto de processamento de linguagem natural e tal. Então aí chamou a atenção, legal, está repercutindo o negócio. E aí o gerente de produto começou a dizer, bora fazer produto. E aí, no lugar de fazer um MVP e tal, ele quer, não, ó, eu fiz um escopo aqui, defini, trabalhei 2 semanas com os meninos, a gente já viu que tem viabilidade. Eu digo, deixa eu com alguém, tu fez alguma coisa? Não, mas então, agora dá pra gente fazer um produto. A gente pega 2 meses, faz o produto. Gente, não, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Mas ele continua, tá fazendo assim. Então, essa é uma discussão que a gente tem constante. Sabia, tá? Breno, eu vou dizer o nome dele, porque eu sou bastante. Tá? Breno, ele pegou e ele tenta ser o mais colaborativo possível. Ele é um cara que é PMP, aquele bem tradicional, sabe? Formatadozinho, projeto. Não lembro mais como é o Project Officer lá do Office. Graças a Deus esqueci esse nome daqui. E aí pronto, tem lá todos os milestones do Project. E aí tem lá todos definidos os milestones. É que eu dei aula disso, eu dei aula. E aí pegaram e dizer, não, pô. E aí fica essa discussão. Como eu compartilho recursos com ele, que é um outro grande problema, que é o terceiro desafio, complica um bocado, tá? O que ele faz? O que tu quer fazer para eu definir a quantidade de horas que a pessoa vai fazer? Eu digo, não, me dê a quantidade de horas que tem, que eu vou dizer o que ele vai dar para fazer isso, tá? Então, é uma briga que é constante e eu acabo não conseguindo compartilhar recursos nenhum. Então, hoje eu dependo muito mais da amizade dos amigos, eu digo, chego pro design, eu digo, bicho, pelo amor de Deus, me ajuda aí, vai. Chego pro desenvolvedor, eu digo, ó, vai, eu tô precisando de negócio. Eu juro que ele contato comigo, sabe? Então, tá bem isso. E essa volta dele é incrível, tá? É uma empresa de consultoria, então, todo mundo é analista de negócio. Não tem um design, não tem um desenvolvedor, não tem nada. Então é mais divertido ainda esse ponto. Quando eu falar de gerenciamento de configuração, é lindo. Eu tenho um pé na tecnologia, mas nunca disse que era TI, apesar de ter me formado em TI. E aí entra no quarto desafio, e aí foi um erro meu, muito forte, no pessoal que é mega tradicional, sabe? Fazer um produto e levar esse produto, empurrar a goela abaixo o produto até ele funcionar. Tá? E aí eu não soube gerenciar bem as expectativas. Aí isso foi lindo. Eu peguei e fiz o produto durante um mês e disse, tá uma merda, vamos jogar tudo fora. E aí eles, não, peraí, pelo amor de Deus, não, segura, pô, tem um potencial grande produto. Não, tá uma merda, joga fora. Então, isso eu não tô sabendo gerenciar até hoje, tá? É bem complicado gerenciar essas expectativas com o pessoal também acostumado com um negócio muito tradicional. Essa diferença de cultura tá batendo muito hoje, e as expectativas, o pessoal tá frustrado, porque vê um produto, o produto tem sucesso. Aí quando eu pego, começo a fazer review, aí peço a pessoa participar dos feedbacks. Quando a pessoa começa a participar dos feedbacks, faz, meu irmão, o cara desceu a linha, tá uma merda, tá uma merda, pô, vamos jogar fora. E aí dá umas broncas grandes até hoje, tá? E eles disseram, então tu não fez nada, eu digo, não, eu fiz 4 produtos. Não quer dizer que nenhum deu certo. Mas eu fiz 4 produtos. Tá? E esse é o grande problema que a gente tem nessa cultura louca que tá lá somando, que é dar a cara a tapa. O pessoal de consultoria mente pra cacete. O pessoal de produto também, não é assim. É um pouco diferente, é mentira, sabe? Claro, dá pra fazer. A gente já fez várias vezes isso, nunca fizeram. O produto não, o produto não, a gente vai terminar, bonitinho, vai estar tudo funcionando, mas são mentiras diferentes. E esse medo de falhar numa entrega é muito diferente, tá? Produto não, eu quero testar alguma coisa aí. Serviu ou não serviu? Projeto não, entreguei tudo do escopo que você disse aí no prazo, tá? Então é muito diferente. E quando eu digo, não, o produto não ficou bom, eu desisto, eu pivoto completamente. E o pessoal fica, não, pô, não é assim. E o tempo que a gente já gastou fazendo, eu digo, a gente aprendeu, viu que não dá certo. Então esse medo de falhar aqui é hoje o que mais me incomoda dentro da empresa. E é o que ainda não consegui mudar. Algumas pessoas estão se convertendo, mas eu não. Bem, é isso. Valeu. Eu diria que só não destino. Não vai responder. Pergunta? O que você acha que é o próximo passo?
Próximo passo. Tem a Teresa Simons, não sei quem conhece aqui, que fez o Basecamp, né? Eles fizeram essa pivotada, tá? De empresa de consultoria para empresa de produto. Tá? Isso é mais ou menos o que a gente está tentando fazer lá. Eles me deram um desafio de 1 ano, eu já estou no 5º mês. E é bom. Eu viro sócio, conseguir, se não conseguir, também não tenho nada. E foi eu que botei essa meta, eu que botei a própria meta. A pessoa tem que ter uma meta de vida. E é isso que a gente está tentando fazer, essa pivotada de uma empresa de consultoria para uma empresa de produto. Então tem todas as coisas, quando eu treino menos, tem mais tempo livre, isso que eu estou brigando agora, sabe? Porque não tem pessoas livres, tem 2 horas de uma pessoa, 3 horas de outra. Eu não sei aqui quem compartilha time de desenvolvedor e tal. Eu não estou conseguindo saber gerenciar isso. Ainda é um aprendizado, e por favor, se alguém tiver isso, quero muito saber. Nessa visão de tentar converter uma empresa de serviço para uma empresa de produto, né? A princípio eu vejo 2 desafios. O primeiro é o cultural, né? Que também acaba tendo impacto no perfil das pessoas que você tem ali dentro para fazer esse trabalho, né? E o outro é o de ter o que vender, né? Porque você vai deixar de vender o braço que você tem de execução para você ter algo, né, que as pessoas queiram comprar ali como produto. Nesse contexto, quais são as 2 frentes que você está atacando primeiro? Na verdade tem que ter um produto, né? Então, hoje a gente fez um produto que é todo baseado em linguagem natural, interpreta o texto corporativo, tá? Então a gente pega toda a comunicação corporativa, interpreta, faz análise de sentimento, categorias, palavras-chave, se foi insulto ou não, assédio moral, tá? Então é essa coisa que a gente está fazendo. Isso, o pessoal faz, tá, mas tu vai cobrar quanto? Bicho, eu não sei, velho. Não sei, tipo, vamos ver se funciona no mercado, tá? E esse produto é que eles pegaram, tem uma nova empresa, separou-se uma nova empresa, e essa nova empresa entrando no esquema de startup. Então, como eu já conheci o esquema de startup, estamos fazendo aceleradora, etc, essa coisa tudo. Então, eu quero provar nesse ponto, mais 4 meses na aceleradora, tá? Que isso dá certo para começar a migrar a cultura inteira. Então, produto primeiro, depois ir parando as outras coisas, parando as marcas. Obrigado. Valeu.